Fala nação, boa noite. Bom, eu sou Alexandre Viana e você está no canal Manto Sagrado RN. Como todos sabem, amanhã tem Flamengo, tem Fluminense, Campeonato Brasileiro. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Eu sou Flamengo, sempre campeão. Tô na arquibancada pra inflamar a nação. Eu sou Flamengo, campeão de terra e mar, maior torcida. E aí, nação, bom, mais uma vez, boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal. Quero te avisar que todas as nossas redes sociais estará na descrição deste vídeo. E então vamos para os assuntos. Como todos sabem, Campeonato Brasileiro, nona rodada, Flamengo e Fluminense. Separadas as diferenças técnicas dentro de campo e financeira, time organizado e time com a estrutura financeira muito longe de estar dentro das tradições de um clube grande, né, de um clube centenário. Tirando isso, o Flamengo e Fluminense, quando se encontram dentro de campo, é sempre um jogo meio que indefinido. É claro que se você for hoje comparar jogador por jogador que vai a campo, infinitamente, sem nenhum desrespeito ao time do Fluminense, infinitamente o time do Flamengo é bem superior ao time do Fluminense. Isso muitas das vezes acaba sendo facilitado dentro de campo, as coisas tendem a se facilitar, a se encaminhar um pouco melhor, um pouco mais fácil para o lado do Flamengo, dado a quantidade de jogadores que tem dentro de campo que pode decidir uma partida. Isso a gente pode citar aí sem pensar duas vezes, Everton Ribeiro, que, né, todo mundo tem acompanhado aí, o cara só está faltando chover. Everton Ribeiro, Arrascaeta, nós não temos o Bruno Henrique, não temos o Pedro Rocha, que até pouco tempo era pouco utilizado, mas no esquema do Dome de rodízio ele é muito utilizado, vinha ganhando um destaque grande e aí infelizmente se lesionou, mas como diz, não temos Bruno Henrique, não temos Pedro Rocha, não temos Diego Alves, goleiro titular absoluto, não temos o César, que é o reserva imediato do Diego Alves, e nós temos dois meninos jovens que podemos contar muito bem com ele, e o resto ali, lateral, Felipe Luiz, Isla, que já chegou mostrando que tem absolutamente total condições de substituir muito bem o Rafinha. Apesar do pênalti cometido na partida passada, mas ali eu acho que foi decisão de segundo. Ou dá um carrinho para tentar tirar apenas a bola e não atingir o jogador, ou tenta acompanhar o jogador até a linha de fundo, coisa que nitidamente o jogador do Fortaleza estava ganhando metro na frente dele. Mas, como disse, tecnicamente, jogador por jogador, comparando os dois, e aí quando vai para financeiramente é um negócio que aí fica até meio indigesto de se comentar. Mas Flamengo e Fluminense nunca foi um jogo fácil, né? E nesse momento que vocês estão assistindo isso, eu peço para que vocês comentem aqui embaixo um Fla-Flu que você tenha assistido inesquecível, tanto do Maracanã ou de casa, onde quer que você estivesse, e que você assistiu um Fla-Flu e que você falou, olha, esse aí foi o mais, né, F que eu assisti. Eu, por exemplo, eu tenho dois Fla-Flu que para mim, quando se fala em Fla-Flu inesquecível, me vem ele na cabeça. E para quem possa dizer ou imaginar que seria o de gol de barriga, não é. Para mim é um campeonato, uma Taça Guanabara que o Flamengo decidiu com o Fluminense, disputa de pênalti, e o Cássio vai, um baixinho que o Flamengo tinha, um lateral, ele bate o pênalti para o Flamengo, a bola bate na trave, bate no gramado e quica, entra pro gol de novo, só que o goleiro do Fluminense deu as costas para a bola. E aí, quando a torcida do Fluminense comemorou aquela, entre aspas, uma bola perdida, o Flamengo vai lá, a bola cai e quica, a torcida do Flamengo, né, vai ao delírio com um gol e nós ganhamos aquela taça naquele ano e aquele Fla-Flu pela Sul-Americana, né?
por tudo envolvido, tudo que aconteceu, um grande reviravolta, o Flamengo com uma vantagem do jogo passado que não era tão grande, e aí é que eu digo que Flamengo e Fluminense tudo pode acontecer, e especificamente nesse pela Sul-Americana, tudo aconteceu e o Flamengo acabou saindo de campo classificado. Bem da verdade que não ganhamos aquela Sul-Americana por falta de competência do Flamengo na época, mas enfim, esses são dois que eu lembro de cara, mas tem vários outros que a gente lembra e vocês podem comentar aí, que eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. Outro fato que está acontecendo aí, aconteceu hoje, exatamente hoje, dia 8, mais cedo, como vocês estão vendo agora que passou na tela, estão acompanhando no slide. E eu espero que a imprensa, quando for falar disso, não não fique não jogue que é uma tentativa forçada do Flamengo. Não, é a FERJ, é a federação que está levantando essa bola, tanto que houve uma reunião hoje para discutir a possibilidade de volta de público no Campeonato Brasileiro, especificamente no Rio de Janeiro. E eu de cara posso dizer para vocês que eu acho que isso é quase que impossível isso acontecer. Porque para isso acontecer, primeiro, tem que governador e prefeito de 11, pelo menos 11 estados do Brasil tem que dar o ok deles. E eu acho que isso é impossível, por mais que possa ter interesses políticos envolvidos nisso, interesses políticos, porque estádio aberto, torcida comprando, movimentando, e isso tudo todos ali são beneficiados por conta de dinheiro que fica gerando por ali. Eu acho que isso é muito impossível. E outra por diferença de situação de cada estado nesse momento. Por exemplo, o Rio de Janeiro, as coisas estão melhorando? Estão. Mas tem bairro do Rio de Janeiro que parece que as coisas estão no ápice agora, por conta do descuido, de as pessoas não levarem muito a sério a situação que a gente vive, que a gente não pode comentar. E aí vamos supor que hoje libere a torcida no Maracanã, né? Maracanã, Engenhão, o estádio do Vasco, que são os utilizados. Que libere a torcida no Rio de Janeiro. Aí um time vem jogar aqui contra qualquer um carioca e tem torcida. Quando vai visitar o jogo de volta na casa dos caras, não tem torcida. Isso não para mim, na minha opinião, não é justo. Nesse caso, a CBF iria barrar isso em 2 tempos, porque vai julgar e com toda razão que não seria uma igualdade dentro do Campeonato Brasileiro. A mesma coisa que a Conmebol fez. Conmebol proibiu torcida nesse momento, porque, por exemplo, na Argentina não pode estar proibido, tem campeonato lá que está até cancelado e que não vai ter nem esse ano. E aí vamos supor se chegar aqui no Brasil. Nesse caso, a CBF não manda aí porque já não é do campo deles. Conmebol é outra situação, então a Conmebol não iria liberar, para poder não ter essa desigualdade. A Argentina não tem torcida, no Rio de Janeiro tem torcida, no Brasil tem torcida, então ficaria desigual. É a mesma situação dessa reunião que teve hoje. Acho eu muito difícil eles conseguirem isso. Eu não vou dizer que é impossível, porque tudo pode acontecer, que os interesses em comum de todos se encaixem e eles resolvam pegar e liberar e conseguir a proeza de 11 governador e prefeito assinar isso e todos liberar isso, mas ainda assim, por isso que eu acho difícil, não é impossível, mas enfim, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. De fato é que a imprensa não pode dizer que isso é uma bola levantada pelo Flamengo. Se é a Federação do Estado do Rio que está levantando, prefeitura também, para poder liberar isso. No Rio de Janeiro as praias estão lotadas, os ônibus estão lotados, o trânsito tudo lotado, todo mundo indo para a rua. Vamos ver no que vai dar. Bom, essa semana compararam os números de Domi com os números do Jorge Jesus, os dois, assim, comparando os 8 jogos, como vocês estão vendo aí no slide na tela. E eu acho que isso é uma comparação muito sem sentido, nada a ver, não tem o menor cabimento esse tipo de comparação. Primeiro que o Jorge Jesus pegou o Campeonato Brasileiro andando, assim, pegou já no meio do caminho.
E o Domi pode fazer números melhores do que o Jorge Jesus nesse momento. E isso a gente só vai conhecer no final no início de 2021, que é quando vai acabar o campeonato que a gente ainda está vivendo esse ano. De fato é que até nesse momento o Domi tem 58,3% de aproveitamento, que não significa absolutamente nada na fila de quem vai comprar um pão para tomar um café da manhã. É apenas um números iniciais dele. Daqui 30 dias, daqui 60 e no final do campeonato, o Domi tem sim real possibilidade de fazer muito melhor do que o Jorge Jesus, se continuar com o aproveitamento. Isso porque o Domi está pegando tudo do início e Jorge Jesus pegou as coisas no meio do caminho. O Flamengo com 8 pontos a menos no Brasileiro, pegou o Flamengo uma situação ruim na Copa do Brasil, foi para um primeiro, já chegou para 2 jogos decisivos, mata e mata. Foi jogar contra o Atlético Paranaense, né? Eu, sinceramente, nem me lembro do resultado lá, mas o resultado aqui a gente já sabe. O Flamengo perdeu naqueles batida de pênalti bizarra. E pela Libertadores quase ficamos de fora. Então, o Domi, por mais que tenha a situação que a gente está vivendo, que a gente não pode dizer, o Domi pegou uma situação assim, se for botar somente futebol, nada dessas outras coisas extra que está atrapalhando, torcida, que seria uma atmosfera totalmente diferente, o Domi está pegando tudo do início e está pegando um time montado. Então o Domi tem a real possibilidade de aumentar muito melhorar muito os números conquistados pelo Jorge Jesus. Um outro destaque que eu quero dar, que você já acompanhou antes de aparecer essa imagem aí, que é o menino Lázaro, que está indo se juntar à base, o sub-20, sub-17, para poder iniciar a disputa do Campeonato Brasileiro. É um menino que poderia ter, né, uma marra, digamos assim, não querer descer para a base para ajudar os companheiros dele, mas vai na boa, com toda a felicidade do mundo, grato e com disposição, com gosto para poder ajudar os companheiros deles a iniciar o campeonato lá. Até uma recuperação para ele também, que veio de lesão e vai se juntar aos companheiros lá para poder disputar o campeonato por lá. Bom, o provável time de amanhã, nesse momento, eu acho que é até bom que o Domi, essa criatura que está aparecendo aí, que ele tem esse mistério assim, na escalação dele. A gente sabe que, por exemplo, eu acho que o Gabigol vai ser titular amanhã. É só o machismo. É, eu acho que amanhã o Thiago Maia vai jogar. Também é só um achismo. É até bom que tenha essa dúvida, porque ainda está o X9 no Flamengo. Esse maldito que está lá caguetando tudo. Então, nesse momento, a gente não sabe quem é o provável time. Nem o goleiro, porque ele pode optar por Neneca, também pode optar por manter o Gabriel Batista no gol. Nem o Everton Ribeiro, que fez o que fez nos últimos 2 jogos. De certo é que o time que ele escolher, que seja o melhor que vá a campo, para o Flamengo manter esse crescimento no Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, repito, o time do Fluminense tecnicamente é muito inferior. O Fred não joga, não sei por que Caixa d'Água ele ficou de fora, porque eu não acompanho muito os times assim, a menos que tenha que pesquisar alguma coisa especificamente, não é o caso. Mas o Fred não jogando, para mim, sinceramente, nesse momento não faz a menor diferença. O único sujeito lá que é nojento e ensaboado, para mim, é o Nenê. Mas Fred, Ganso, isso aí para mim não faz a menor diferença. Então a gente não sabemos o provável time de amanhã, mas o time que o Domo escolher, que vá lá e que faça o melhor e que mantenha esse crescimento, porque depois desse jogo
nós temos mais um jogo e depois teremos uma sequência fora do Rio de Janeiro. E aí esperamos que o Flamengo dê uma prensa nessa empresa que cuida do gramado do Maracanã. Que cuida não, paga, ela é paga para cuidar, mas o gramado tá horrível, tá um pasto. Então que eles cuidem desse gramado, botem o gramado em melhores condições e quando voltar a disputar, que seja um lugar para poder profissionais praticar futebol. Depois disso vem a Libertadores, mas isso é papo para outro vídeo. Quero agradecer a você que ouviu e viu este vídeo até por aqui. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo aí com todos os seus amigos, que o canal Manto Sagrado está precisando muito da ajuda de todos vocês que acompanham o canal. Deixe o seu like aí, compartilha. Se você é novo, está passando por aqui agora, se inscreve aí no canal, acione o sininho da notificação. E é isso, até amanhã. Mais tarde, daqui a pouco, estarei lá no canal do Toque de Bola RN, o madrugadão, é exato 1h30 da manhã, para a gente falar um pouquinho mais especificamente de jogo, que é o que vai acontecer lá. Tá certo? Saudações brunegras e muita paz a todos. Eu sou Flamengo, sempre campeão, tô na